Olá pessoal, para gravar esse vídeo eu estou extremamente motivado porque ele é sobre algo que me encanta, que tem tudo a ver com a produção futura de comida e bioenergia, que são os sistemas regenerativos. Então, convido vocês a ficarem aqui para ouvir um pouco mais sobre isso, tentar te explicar e lembrar que pós-COP, que acabou de acontecer no Egito, o desafio está aí. E quem pode segurar no peito esse desafio para o planeta é o Brasil, de produzir a comida e a energia mais renovável que exista no planeta, praticando a ideia dos sistemas regenerativos na produção. Então essa é a ideia do que eu queria complementar aqui com vocês. Fica aqui comigo. Como de costume, nós vamos dividir em 5 perguntas. Quais são elas? 1. O que é agricultura regenerativa? 2. Quais são os exemplos de práticas regenerativas na agropecuária? 3. O que são sistemas regenerativos e por que trabalhar este conceito mais amplo? 4. Por que os bioinsumos são uma ferramenta relevante nesse contexto? E 5. Qual o cenário atual do mercado de bioinsumos? Vamos então às respostas, lembrando que agora vocês têm uma novidade. Quiser ouvir a resposta de uma pergunta específica ou só dessa pergunta, clique aqui. Pergunta 1. O que é a agricultura regenerativa? Vamos junto comigo. É um tipo de modelo produtivo que possibilita a preservação e até mesmo a restauração dos ecossistemas, tornando a agricultura uma solução para os problemas ambientais. Entre os benefícios deste modelo estão conservação e restauração do solo, melhoria da qualidade e fertilidade do solo, aumento da biodiversidade dos ecossistemas, maior resiliência ambiental e econômica dos sistemas produtivos. E outro destaque é que esse modelo contribui com o sequestro de carbono, além de reduzir as emissões no processo produtivo. Ou seja, além de preservar o ambiente, estamos contribuindo para reduzir as alterações climáticas. Pergunta 2. Quais são os exemplos de práticas regenerativas na agropecuária, no agronegócio? Agora que nós já entendemos o conceito, vamos trazer alguns exemplos de práticas aqui, especialmente as que são destaque no agro brasileiro, tradição no agro brasileiro. Plantio direto na palha. Promove a cobertura do solo, a ciclagem de nutrientes, evita erosões porque há o mínimo revolvimento do solo, permite maior estocagem de água no solo e reduz o consumo de recursos também. Essa é uma prática fantástica da agricultura brasileira que é altamente sustentável. Vale o nosso elogio, a nossa alegria pela criação desse conceito e o uso incrível dele na agricultura brasileira. Consórcio e sucessão de culturas. O Brasil é incrível, pessoal. Ele consegue produzir até 3 safras em um mesmo ano agrícola. Eu costumo dizer que o Brasil consegue jogar 3 jogos no mesmo estádio da agricultura mundial, e enquanto que a gente observa outros países jogarem um jogo só. Com isso, com essa alternância, nós temos diferentes espécies de plantas cultivadas, o que traz benefícios para o solo, controle de pragas e doenças e também retornos econômicos para o agricultor. Imaginou você poder, no mesmo ano, ter 3 vezes o público no estádio, consumindo, usando, gerando renda? É a vantagem da agricultura brasileira que encanta quando a gente traz estrangeiros para cá para olhar como é que você consegue fazer 3 vezes na mesma área lavouras, enquanto nós conseguimos fazer uma só. Outro ponto, integração lavoura, pecuária, floresta, o tal ILPF, que muitos de vocês já ouviram falar. Na linha do que já foi comentado, essa integração permite o cultivo simultâneo de diversas culturas agrícolas, florestais e pecuárias, ou seja, você consegue aumentar a diversidade do ambiente enquanto produz alimentos. Além disso, contribui também para a mitigação de CO2 da atmosfera. Outro golaço
da agricultura brasileira é a integração lavoura, pecuária, floresta. Meus enormes parabéns aí à Embrapa, às universidades brasileiras, cada qual com a ajuda para desenvolvimento aí desse conceito e que permite até você ter carne carbono neutro, né, tirando o boi de vilão dessa história toda aí. Então é muito legal o que já foi feito e toda a tecnologia que dá por fazer. E outra vez, o Brasil é o melhor tapete para o ILPF no planeta. Outro exemplo, a economia circular. Você utiliza o meio ambiente para a produção de alimentos e produtos e os subprodutos voltam para contribuir na nutrição do solo como fertilizantes, ou seja, o sistema possibilita que subprodutos que poderiam muitas vezes ser descartados contribuam para a regeneração. Aqui nós temos um exemplo muito legal que vale a pena contar para vocês, que é a integração da usina de cana com a usina de etanol de milho, com o confinamento. Olha só que legal, a usina de cana, você esmaga a cana, você tem, de maneira simplificada, o açúcar, o etanol e o bagaço. O bagaço é queimado, gera energia elétrica, né? Movimenta, queimado nas caldeiras, movimenta a turbina, gera eletricidade que pode ser vendida para a rede, usada pela própria usina. Do lado você coloca uma usina de etanol de milho. O milho, por sua vez, não tem autogeração. O milho você processa, ele gera o etanol, gera o DDG, mas ele precisa de calor, precisa de energia. Então, ou você tem que comprar da rede, ou você compra madeira, mas se ele está do lado da usina, ele pode usar a energia gerada pela usina de cana através da biomassa, portanto, totalmente renovável. E aí você, do lado, tem um confinamento, esse DDG, que é como se fosse o bagaço da cana aplicado ao milho, é altamente proteico, o gado come, o gado gera uma quantidade enorme de esterco, esse esterco ele é tratado, ele pode primeiro virar biogás e biometano e ainda virar fertilizante para as culturas da cana e do milho. Então esse é só um exemplo. Hoje nós temos também o uso de água, né, da aquicultura para geração de fertilização de hortifrutis, né? Então a integração peixe com hortifrutis também muito legal, com os produtos hortícolas e um monte de gente pesquisando sobre isso. Eu diria que a agricultura circular, a economia circular dentro dos sistemas regenerativos é um super tópico que as nossas organizações de pesquisa, né, mais uma vez Embrapa, universidades, vamos entrar de cabeça nisso porque é o que o planeta precisa, né? Outro ponto, manejo integrado com bioinsumos. Os defensivos químicos são uma ferramenta extremamente importante. O defensivo está para a planta como o medicamento está para nós, né? É fundamental, porque do mesmo jeito que nós queremos a laranja, os insetos também querem, as pragas também querem, na soja, no milho. Então, o produtor não joga defensivo porque ele quer, porque é caríssimo jogar defensivo, né? Ele joga para ter algum pouco de produção. E esse uso tem que ser, logicamente, cada vez mais monitorado, cada vez mais regrado com a questão da segurança de quem está aplicando e cada vez mais com novas moléculas vindo aí, que é bom para o país quando você tem a liberação de novas moléculas, que são fruto de pesquisa feita no mundo todo. E a nova molécula tende a ser melhor do que a molécula antiga, tal como um carro novo tende a ser melhor do que um carro antigo, tal como uma nova geração de um remédio que nós usamos é melhor do que a geração antiga do remédio. Certo? Esse é ligado à questão dos defensivos. Mas os bioinsumos, eles também estão aqui para poder diminuir o uso dos defensivos. Eles podem ajudar a diminuir com combinação, com controles naturais, com coisas que você desenvolve que dificultam o desenvolvimento de uma praga, que exterminam uma praga, que resolvem ou melhoram a questão de uma doença, que permitem a planta absorver mais, reduzindo algum tipo de restrição. E também, então, nessa área, as inovações são fantásticas aí que estão vindo, né? Então, veja só, aqui nós demos para vocês um portfólio de exemplos na agricultura, no agro brasileiro, para, antes de mais nada, dizer o que nós estamos fazendo em sistemas regenerativos e, mais ainda, o quanto é sustentável a agricultura brasileira e quanto pode ser mais ainda com essas tecnologias chegando.
Vamos então agora à pergunta 3. O que são sistemas regenerativos e por que trabalhar esse conceito? Pessoal, essa resposta é muito simples e objetiva. Enquanto a agricultura regenerativa representa a preservação e reconstrução dos ambientes de produção primária, mais ligados às fazendas, os sistemas regenerativos tentam trazer o conceito da cadeia produtiva. Então, desde o setor de insumos até os supermercados, os restaurantes, naquela ideia de que vocês já comentamos aqui em outros vídeos, né? O que é maior, o agro ou a agricultura? O agro é muito maior que a agricultura. A agricultura é só o elo da fazenda. O agro é o antes da fazenda, o depois da fazenda, a indústria, o varejo, o restaurante, o setor de serviços todos que está envolvido ali, as agências de propaganda, financiamento, transporte, armazenagem. O agro é muito maior do que a agricultura. Então, o agro é que tem que ser cada vez mais trabalhado como um sistema regenerativo, não apenas o elo agrícola, mas o elo industrial, o elo de insumos, o elo de restaurantes, o elo de supermercados. A ideia é mostrar então que a contribuição para o desenvolvimento sustentável é papel de todos os agentes ou setores da sociedade, ou seja, todo mundo pode contribuir um pouco para essa história. As empresas com as suas políticas de ESG, de sustentabilidade cada vez mais fortes, governos, outros setores contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente olha sistemas regenerativos, é um conceito muito mais de cadeia produtiva. Desde o começo até o final, o que eu posso ter aí de economia, de uso de recursos, de novos insumos mais eficientes e que permitam você estar produzindo mais e sequestrando mais. Essa é a ideia que está disponível para o nosso agro crescer cada vez mais. Pergunta 4. Por que os bioinsumos são uma ferramenta relevante nesse contexto todo que nós explicamos nas 3 primeiras perguntas? Também é uma pergunta fácil de responder. Os bioinsumos vêm para reduzir o uso de produtos químicos, ao mesmo tempo que contribuem para a preservação e regeneração do solo e outras funções. Nós já fizemos um vídeo aqui para o canal só sobre bioinsumos. Clique no card que está aparecendo na tela se você quiser conferir. Mas primeiro termina esse vídeo aqui. Vamos recordar quais são as funções dos bioinsumos na produção. Inoculantes, biofertilizantes, bioestimulantes, nutrição e fisiologia, defensivos biológicos para controle de pragas e doenças, todo trabalho de melhoramento, nanobiotecnologia, componentes industriais para pós-colheita e conservação, componentes de vacinas, medicamentos, rações e outros usos, enfim, é muita coisa sendo produzida aí. Mais uma vez, eu não tenho só bioinsumo, pessoal, na agricultura, no campo. Eu tenho bioinsumo também para ajudar no processamento, para ajudar em outros processos que envolvam a necessidade de rendimentos, de melhorias e outros que estão aí colocados. Muita chance pela frente. Pergunta 5. Qual é o cenário atual do mercado de bioinsumos? Pessoal, o mercado de biológicos no Brasil foi estimado em 2021 algo próximo a 3 bilhões de reais. Desses, nós temos as seguintes categorias. 40% está em bionematicida, 25% está em bioinseticida, 22% inoculantes, 13% biofungicidas. A projeção, e aí que está a boa notícia, é que até 2025 nós vamos pular para 6,2 bilhões de reais. Dá uma olhada aí no gráfico. Isso falando apenas dessas categorias em biológicos. Se nós formos falar de todos os bioinsumos, dados apresentados pela Frente Parlamentar Mista de Bioeconomia da Câmara dos Deputados, trazem que essa movimentação global pode superar 11 bilhões de dólares em 2025, e outro estudo da Research and Markets está mais otimista, falando em algo próximo a 18,5 bilhões de dólares em 2026, com um crescimento anual de 10 a 12% até lá, um excelente crescimento. Nós vimos esses dados também no último vídeo, dá uma olhadinha lá, mas vocês estão vendo aí que mercado tem, desenvolvimento tem, cientista tem,
benefício tem. Eu diria para vocês que sistemas regenerativos é pênalti sem goleiro, é tocar a bola e trazer para o Brasil cada vez mais agregação de valor com o uso dessas tecnologias. Eu queria concluir aqui o vídeo agradecendo novamente a Agrivale pela oportunidade. Vocês têm no canal Doutor Agro um sistema gratuito de conhecimento com vídeos e que são possíveis de serem feitos graças a esses apoios que recebemos para alguns dos vídeos, inclusive subsidiam outros vídeos para manutenção aí do canal e para que esse conhecimento chegue de graça para todas as pessoas. Queria convidar vocês a acessarem o site da Agrivale. A Agrivale é uma das empresas que tem feito um trabalho muito bom aí no setor, conferir os conteúdos sobre esse tema de bioinsumos. A empresa está com um projeto muito interessante de ser uma biblioteca, uma enciclopédia de conhecimento na área de bioinsumos, e eu convido vocês a visitarem, mais uma vez agradecendo a possibilidade de fazer esse vídeo e trazer esses dados todos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, coloque aí o teu comentário, sugira novos conteúdos aí para o canal Doutor Agro. Obrigado muito vocês pela companhia e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Sistemas regenerativos, pênalti sem goleiro, agricultura 6.0, vamos arrebentar a boca do balão, trazer cada vez mais dólares para o Brasil de forma sustentável, gerando comida, gerando bioenergia para o planeta e com isso gerando emprego, desenvolvimento e possibilidades das pessoas terem oportunidades na tua vida. Tá aí uma grande chance de criar oportunidades para os brasileiros.